Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a senadora Regina Souza, presidente dessa comissão, vice-governadora eleita do estado do Piauí. Cumprimento o meu amigo senador Paulo Paim, reeleito para esta casa. Esta é uma tranquilidade para todos nós, senador. No meu estado, o Tribunal Regional Eleitoral teve um problema de informática no acompanhamento da eleição, de maneira que o primeiro dado que eu vi foi o Rio Grande do Sul. Queria saber se Vossa Excelência, como todos nós aqui, estaria de volta nessa casa. Mas confiávamos no povo gaúcho, e esta é uma observação que transcende a qualquer colocação ideológica ou partidária, é pelo trabalho sério, competente, dedicado e de alma de Vossa Excelência. Se o senhor me permitir, gostaria até de fazer uma observação pessoal. Conversávamos naquela sala alguns meses atrás, e eu contei para o senhor a história de superação de uma criança. E de uma criança de uma área que Vossa Excelência sempre trouxe ao Parlamento as propostas legislativas necessárias. E eu vejo o senhor com a emoção tocada, acompanhando a solução do problema. Isso significa que Vossa Excelência não tem a política como uma atividade, como uma finalidade. Tem a política como um meio para a consecução de um Estado social de direito real no nosso Brasil, senador. Cumprimento também o senador Mauro Benevides, a pessoa da doutora Larissa aqui presente. Recentemente, Larissa, eu precisei fazer um estudo sobre o regime único do servidor público. E o livro que eu li foi de seu avô, como li também a história constitucional brasileira, né? Livros muito bem escritos de um doutrinador que conhece muito bem direito administrativo, direito constitucional, cumprimentar o Rudinei, nosso presidente do sindicato, do FONACAT, sindicato somos todos nós, do FONACAT, que a CONAMP é afiliado, o Celso, os caros colegas. Pouco antes de falar sobre a emenda constitucional 5614, falar muito rapidamente sobre a situação da Previdência. Senador Paim, o relatório da CPI da Previdência demonstrou, como o senhor bem disse, que a Previdência Social brasileira, e aí eu falo, na verdade, do regime de Seguridade Social brasileiro, não é deficitário. Uma CPI, ela é um instrumento de investigação colocada para o poder legislativo pela Constituição Federal. A CPI, ela não produz dados, ela requisita dados, recebe dados e analisa dados. E a CPI da Previdência, analisando os dados encaminhados pelo Tribunal de Contas da União e pelo próprio governo federal, apontou que haveria um suposto déficit, Rudinei, suposto déficit fiscal de 242 bilhões de reais no exercício de 2016 no regime de Seguridade Social brasileiro. E esses são os dados professados para a sociedade, mas sem que o outro lado, que é o mais importante e o mais simples de resolver, seja mostrado. Qual lado? Somente a DRU, senador Paim, drenou da Seguridade Social brasileira em 2016 92 bilhões de reais. Mais importante que isso, a CPI conseguiu a revelação dos dados sobre as isenções da Seguridade Social. Em 2016, foram 144 bilhões de reais de isenções da Seguridade Social. Isenções significa deixar de cobrar aquilo que não é tecnicamente, Mayra, mas que coloquemos como tributos em favor de grupos econômicos que deixaram de entrar nos cofres da Seguridade Social. Se nós somarmos 92 bilhões mais 144 bilhões de reais, nós temos aí 235 bilhões de reais, contra ainda um suposto déficit de 242. O que significaria um déficit suposto de 6 bilhões de reais, ou 0,10% do PIB, e indago se vamos mudar todo o regime de Seguridade Social brasileira, inscrito na Carta de 1988, da qual Vossa Excelência foi parte, por conta de um único exercício. Mas mesmo assim, não é isso. Porque se nós tirarmos dessa conta o déficit provocado pelo regime dos militares, que não é um regime de seguridade social, é um regime administrativo, porque não importa em contribuição do beneficiário direto, nós temos um resultado positivo para a Seguridade Social brasileira de 27 bilhões de reais em 2016. Agora, se nós colocarmos aquilo que a CPI revelou,
que a perda da Seguridade com os erros, fraudes, sonegação e inadimplência no total de 186 bilhões de reais, nós veremos um regime positivo em 187 bilhões de reais. Bilhões de reais. Portanto, senador Paim, o senhor comprovou, a CPI comprovou, o relator também comprovou que, aliás, relatório que foi assinado por todos os integrantes da CPI, inclusive o líder do governo, que a Seguridade Social brasileira votaram favoravelmente. Relatório votado e aprovado por unanimidade, demonstrando que a Seguridade Social brasileira é superavitária. Quanto ao tema em especial, essa plaquinha que foi distribuída hoje diz absolutamente tudo. Invalidez não é opção, não cabe distinção. Eu tenho certeza que os colegas que estão aqui e que foram aposentados nessa circunstância têm um sonho, e um sonho por dois motivos. O primeiro sonho é voltar a trabalhar, porque se puderem voltar a trabalhar, significa o vencimento das suas agruras, de suas dificuldades, de suas doenças. E o segundo sonho, por voltar a trabalhar, seria voltar a receber o seu salário de antes, o seu salário original, para poder manter a sua família. O direito ele não pode criar situações de absoluta injustiça material. E veja, senador, essa era uma garantia do servidor que ingressou no serviço público antes da emenda constitucional 41. Na verdade, eu ingressei muito antes, ingressei em 1994, sempre tive a certeza dessa segurança. Agora imagine a situação do servidor que se aposentou por invalidez dias antes da emenda constitucional 41 e dias depois da emenda constitucional 41. Um teve preservada a sua integralidade e paridade e outro não. Talvez por 6 ou 7 dias que medeiem essa situação, criam possibilidades absolutamente díspares, o que significa uma injustiça material. Não só uma injustiça material, senador, mas uma ofensa também a um primado constitucional, que se não é do direito jurídico, não é do direito adquirido, é da segurança jurídica. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. A alteração constitucional não pode trazer ao administrado e à sociedade a insegurança jurídica. Mormente num tema tão relevante como esse de seguridade social, onde deveria estar vigente um princípio da irretroação do avanço do direito social. Pois as situações de fato já foram aqui trazidas por muitos dos que me precederam, acho que não há necessidade de reproduzir todos esses elementos, mas entender que essa aposentadoria ela não se deu por uma opção pessoal, ela foi uma necessidade. E mais do que isso, entender, doutora Larissa, ela colocou muito bem aqui, são 2.000 fatos que podem levar à aposentadoria, enquanto 10 estão normatizados. Esta não é uma situação propriamente jurídica, esta é uma situação médica. Deveria ser a perícia médica a indicar a possibilidade ou não da aposentadoria integral e paritária, e não a norma, até porque a norma, como você bem colocou, Antônio, pode falhar. Ela pode trazer uma imprecisão tamanha de conteúdo que leve à situação de absoluta injustiça. De maneira que a aprovação, está aqui o nosso caro presidente da Anfip, a aprovação... Está guardado ali, sabia que você ia chegar em tempo. A aprovação da PEC 5614, ela é o resgate da cidadania, ela é resgate de uma situação juridicamente devida. Por fim, senador, uma coisa importante a dizer, talvez nós tenhamos a volta do debate da PEC 287, mas há um ponto muito importante. Um senador e um deputado federal foram ao Supremo Tribunal Federal e impetraram o mandado de segurança de número 35535 para fazer valer aquilo que está escrito na Constituição Federal. Que a Constituição é imutável sob estado de sítio, sob estado de defesa ou sob intervenção federal. De maneira que, enquanto estiver vigente a intervenção federal no Rio de Janeiro, o processo constitucional brasileiro está encapsulado, ele é rígido, ele não pode ser alterado. E todos nós temos a ciência
e que, infelizmente, a situação social no Rio de Janeiro não justificaria o levantamento da intervenção federal antes do término do decreto presidencial. Porque a norma ela tem que ser impessoal. Ela não pode se deixar valer por circunstâncias casuísticas, de necessidades políticas, de trâmites de processos constitucionais nessa casa. Portanto, gostaria de dizer, Vossa Excelência foi um dos autores desse mandado de segurança, né, que traz lá no Supremo Tribunal Federal a atuação de parlamentar sempre na defesa da nossa cidadania. Agradeço o convite de Vossa Excelência, agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras.